Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um bate-papo assim rápido, para a gente trocar algumas ideias. E hoje pela manhã estava muito assim na minha cabeça, eu disse: eu vou levar, vou puxar esse assunto para a gente conversar um pouquinho, né? E falar um pouquinho sobre isso, sobre as questões dos portais, né? A gente fala muito em portal. Quando teve o dia 8 de 2024, ele forma 888, então os números similares, né? Eles são portais, né? Então, trazem o 1111, traz a entrada dos portais. Que portais são esses? Finalmente, o que é isso? Eu queria falar de forma bem leve, né? Uma forma da gente ter um entendimento do que são portas e janelas, portais. E eu queria falar realmente de forma bem leve sobre essa questão do que são os portais, tá ok? Então, vamos lá. Estou com essa figurinha aqui, que é uma porta, né? Estou abrindo lá para dentro. Então, a gente já começa no entendimento que o portal é uma entrada para algum canto, uma portal, uma porta de entrada para algum canto, né? Para algum lugar, para alguma experiência. Se a gente for falar, é muito interessante quando a gente está falando de portal, né? Então vem muito essa coisa mais para o lado místico, né? Para o lado mesmo esotérico, místico, né? Que a gente pode chamar de místico, mágico, de magia, né? Eu compreendo hoje, eu queria trazer de forma bem leve. O portal seria, na verdade, uma porta de entrada para novas experiências, mas também para uma nova visão da nossa mente. Se a gente for pensar em portal, em dimensões que a mente pode nos levar. Então, vamos imaginar o seguinte: eu hoje vim dirigindo o carro e pensei sobre isso. Alice no País das Maravilhas, o livro da Alice. Não vou nem falar do filme, o livro. E até o filme. Alice, ela inicia o livro falando o seguinte, que ela está sentada em cima do árvore, não lembro, acho que tem uma irmã que está lendo para ela. E aí ela se questiona, por que os livros infantis, naquele período, não são ilustrados? Eu sinto falta das ilustrações. E aí ela traz um ponto que é a imaginação criativa, a imaginação ativa, né? Que o Jung fala, imaginação ativa. Então, assim, ela precisa das imagens para imaginar algo. Então, quando eu trago a figura de um portal, como sendo uma porta, a gente realmente necessita da imagem, né? A gente facilmente a gente compreende coisas quando a gente tem a imagem. Então, a Alice é a primeira a falar sobre isso. Eu seria muito mais divertido se existissem imagens. E aí a gente traz um ponto partindo desse início do livro, onde ela questiona a questão das imagens e traz esse entendimento de que com imagens eu vou mais longe, ela vai sair caminhando e se depara com um coelho e vai atrás desse coelho e cai no portal, né? Então, vamos dizer, ela cai num buraco que também pode se configurar um portal. Como a gente está falando de contos, é um conto onde Alice vai caindo, mas é muito interessante que no filme a saia dela vira volume, né, na história em desenho animado, e a gente vira o volume, e aquilo vai fazendo com que vai amortecendo a descida dela. E nesse amortecimento da descida, Alice vai observando coisas que estão flutuando, passando por ela. Então, isso a gente vai chamar de imaginação ativa. Ela ativou a imaginação dela para um campo de dimensões completamente diferentes desse campo básico do dia a dia nosso, que não é criativo. Então, ela aciona um portal de criatividade. E esse portal de criatividade, a própria ciência já também percebe que a nossa mente tem uma capacidade infinita de criar, de se ver. Então, eu posso estar em algum outro lugar do mundo, Dubai, aqui de onde eu estou, simplesmente porque a minha mente, no processo de imaginação ativa, ele pode ir até lá.
Ele pode se ver andando por todo aquele espaço. Então, se eu fecho meus olhos e começo a fazer percepções, Alice, ela poderia estar simplesmente tá deitadinha ali debaixo de uma árvore, e ao fechar os olhos e se permitir entrar na imaginação, criar a sua própria história, ela se insere por mundos, múltiplos mundos. E ali ela vai ter novas aprendizagens também, mesmo não sendo o mundo real. Mas será que esse outro mundo também não é real? Né? Então, então é só para a gente fazer reflexões. Então, essa reflexão, eu quero fazer ela curta apenas para a gente entender que quando a gente fala em portais, a gente pode acionar portas no nosso inconsciente, portas de coisas que a gente não havia observado, portas de possibilidades novas. Então, é interessante que a gente sempre esteja se vendo nesse experimento. Estar nesse planeta é como se, é um experimento de vida. Então, é muito importante que a gente tenha isso, clareza de que o nosso Deus, né, essa grande fonte de energia criativa, criativa sim, ele criou, ele começa, o Gênesis da Bíblia começa com o processo do criar, e a nossa mente tem essa capacidade também de criar, co-criar, juntamente com essa energia de Deus. Então, é só isso que eu queria trazer, agradecer a você que continua aqui conosco. Nós vamos retomar as nossas orações do Salmo 91, porque o Salmo 91 é um grande portal também, gente. Então, às vezes a gente não consegue, né, fazer como a gente gostaria de fazer diariamente, mas com força e fé e a gratidão e presença de vocês, a gente chega lá. Gratidão.